Se você não está usando o relacionamento como uma ferramenta de autoconhecimento, pode ser que aí está o erro. Você não está aproveitando ele da melhor forma e nem ajudando para que ele evolua. A gente precisa entender que a dinâmica do relacionamento funciona como uma chave fechadura. Isso significa que vai ter sempre uma parte nossa que vai estar encaixando com a outra pessoa. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Uma pessoa narcisista, ela precisa de uma pessoa que, mesmo que ela não saiba, ela tem algum sentimento de rejeição dentro dela, para que ela consiga se manter dentro de um relacionamento com um narcisista. Mas por que isso é tão complexo, gente? Porque geralmente a gente não tem noção, isso está no inconsciente, isso são sombras que a gente ainda não sabe. Então a vida ela é tão inteligente que os relacionamentos são uma forma da gente entender o que tem dentro de nós, porque a gente projeta as coisas um no outro. E a gente vive situações que a gente não entende por quê, mas quando você passa aquele sofrimento ali, você vai entender. Quem nunca viveu uma situação de receber menos, por exemplo? Eu já vivi. E eu achava que o meu amor próprio estava em dia, que estava tudo bem comigo. Não estava. Eu estava depositando minha felicidade no outro. Eu não tinha conexão comigo mesma. Eu estava linda no Instagram, tinha muitos amigos, tinha aquela vida, mas lá no fundo ainda estava cheia de feridas mal resolvidas, coisa da minha infância. O que acontece é que nos relacionamentos a gente tá sempre culpando o outro. Quantos casais que a gente já ouviu o lado de um e de outro, né? Terminou aquela coisa, aquele caos, e aí você vai conversar com um. Ai, porque ele, porque ele, porque ele, porque ele. Aí você vai conversar com ele. Ai, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela. Ninguém olha pro próprio rabo, é sempre o outro que é o errado. Eu não tô dizendo, gente, que existem pessoas, sim, tóxicas, abusivas. Existe, mas alguma parte nossa se encaixou com aquilo ali. Então, o mais importante é você entender que parte minha que se encaixou com aquilo ali. E aí você consegue evoluir para passar de nível de relacionamento. Senão você vai ficar repetindo esse ciclo, atraindo pessoas indisponíveis. Se você é aquela pessoa que está sempre em busca de um relacionamento, não consegue ficar sozinha, geralmente você vai atrair pessoas indisponíveis que não te valorizam, porque algo dentro de você ainda não está curado, você com você mesmo. Então, por isso que é muito importante a gente entender essa dinâmica de chave fechadura, porque a gente nunca se relaciona com alguém não tendo alguma conexão, algum encaixe com aquela situação. Nunca, nunca, isso é lógica do universo, é uma das inteligências, e não só isso, a gente também geralmente atrai tudo aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Por exemplo, eu era muito ansiosa e o Felipe, ele é uma pessoa em paz, zen, só vive no presente. E o que acontece é que um ajuda o outro nessa situação, a gente traz um equilíbrio um pro outro, porque às vezes eu preciso colocar uma energia nele para ter coragem de fazer as coisas, e ele consegue me acalmar, porque eu sou muito mental, muito ansiosa. Essas energias que elas precisam se equilibrar para que exista campo de atração. Então, se você for uma pessoa que estiver num extremo, geralmente a outra pessoa vai ser no outro extremo. Já viu isso? Às vezes a pessoa é muito agitada e quer sair, a outra é lenta. E o que acontece? A gente pega e fica, porque você é muito lento. E o cara, porque você é muito agitada. Em vez de a gente perceber que, cara, eu não atraí essa pessoa por acaso. Talvez eu precise aprender um pouco com ela a ser menos lento. E ela a mesma coisa, aprender que, cara, talvez eu que precise desacelerar um pouco, aprender com ele. Só que a gente é tão inconsciente, a gente projeta tanto no outro a nossa idealização de pessoa perfeita, como se a pessoa estivesse ali para satisfazer todos os nossos prazeres, todas as nossas fantasias de amor perfeito, que a gente não consegue nem enxergar o que ela pode estar trazendo de bom para nossa vida. Jung disse uma frase: o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos serão transformados. Geralmente a gente atrai a pessoa que vai provocar as transformações que a gente mais precisa. Então, além da química, compatibilidade, o relacionamento também vai trazer para você essa riqueza da transformação, de você olhar para coisas que você não está enxergando dentro de você. E você vai projetar no outro, você vai projetar no seu tão amado amor da sua vida. E através dessa técnica de espelho, de um projetando no outro, que a gente vai se conhecendo e evoluindo. O universo não é bobo e não brinca em serviço, gente. O que eu vejo muito na nossa sociedade hoje é que as pessoas veem um relacionamento como uma fonte de felicidade.
como a historinha ali da sua vitrine, né? Gente, é maravilhoso ter uma história de amor, tá? Eu, por exemplo, hoje tenho um relacionamento saudável, mas até ele se tornar saudável, demorou muito, gente. Foram 2 términos, muitas crises, e o que eu vejo disso tudo é que se eu não tivesse usado o relacionamento para minha lapidação, para eu aprender e evoluir com aquilo, não teria funcionado. Mesma coisa para ele. Se ele não tivesse percebido que através dos nossos problemas ele precisava enxergar certas coisas e amadurecer, não tem pra onde correr, gente. O relacionamento é um espelho. A gente vai refletir um no outro os nossos problemas, a gente projeta a nossa felicidade, a gente projeta o nosso ego, coisas que a gente não aceita. Então, o amor, ele vem pra sua vida naquele momento que vai virar a sua vida de cabeça pra baixo, que você vai falar, nossa, eu nunca imaginei que eu passaria por isso, eu nunca imaginei que eu aceitaria isso, e você vai. E o que eu percebo é assim, se eu não tivesse usado nosso relacionamento pra evoluir, pra me lapidar, pra melhorar o que eu tinha pra melhorar, ao invés de só apontar o dedo pro outro, ele também teve que evoluir muito, entender que o relacionamento não é uma via de mão única. Então eu me vejo hoje em dia como uma pessoa completamente diferente, muito mais madura, porque a gente atravessou essas crises. Eu não imaginava o tamanho do ego que eu tinha, e nem ele. As nossas idealizações de perfeição no outro, a gente não aceita os defeitos do outro, como se a gente fosse uma pessoa perfeita. Então eu vejo muito isso hoje. Ai, o cara tinha isso de bom, mas ele fazia aquilo ali que eu não gostava. Mesma coisa pros homens. E eu falo assim, gente, vocês acham que vocês vão achar uma pessoa perfeita, que vocês não vão ter nada pra trabalhar ao longo do relacionamento? Que muitas coisas você vai ter que aceitar, muitas coisas não vão ser exatamente do seu gosto, do seu agrado naquele momento, mas isso vai sendo transformado com paciência, com amor, com carinho, às vezes através de muita briga e sofrimento também. Essa história que fala em, se não começar bem, já não dá certo. Olha, minha história é bem ao contrário disso aí, hein? Começou uma loucura total e hoje a gente vive na maior paz, 7 anos depois. Porque quando a gente começou, a gente era muito imaturo, entendeu? Então tinha muito ego, essa coisa de não aceitar, qualquer coisa era motivo pra briga, umas coisas assim bobas, sabe? Então é isso que eu falo, que hoje em dia é muito fácil, né? A cultura do descarte. Não fez o que eu não gostei, termino. Tem essa maniazinha aqui, termino. E aí fica pulando de galho em galho o resto da vida, né? Porque, sim, nunca vai aparecer uma pessoa perfeita, gente. Então, como que eu uso o relacionamento como ferramenta de autoconhecimento? Gente, olha, é um prato cheio para autoconhecimento, né? Por que você projeta uma pessoa perfeita? Você se acha uma pessoa perfeita? Será que você é tudo aquilo que você espera do outro? Começando por aí. Porque eu quero uma pessoa assim, 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 assim. A pessoa escreve uma lista de qualidades. Será que você também tem essa lista enorme que você quer no outro? Então você quer um amor verdadeiro, puro, uma pessoa que feche com você em tudo. Mas no primeiro sinal de problema, você já vira um monstro, critica. Você não tem paciência de mostrar pra ele, olha, eu tô chateada com isso. A gente faz o quê? A gente fica com aquele ranço, com aquele ciúme, com aquela raiva, explode. Com todo mundo a gente tem paciência, já viu? Amiga, não tem problema não sei o quê. Agora vai no seu namorado fazer, vai sua namorada fazer. Com os amigos é tudo bem, parceiro, tá tranquilo. Agora a namorada cometeu algum erro, porque você, cara feia. As pessoas não têm coragem mais de ser vulneráveis. Eu tô triste, eu tô mal, eu não queria que a gente terminasse. Porque hoje em dia as pessoas estão preferindo simplesmente descartar. Muitas vezes, gente, vai ter uma pessoa mais madura do que as outras, tá? Eu fui a pessoa mais madura muitas vezes. Teve outras que foi ele. Mas eu sinto que muitas vezes que ele viu quando eu estava sendo a pessoa madura da relação, ele viu como exemplo. Então, sempre vale a pena você ser a madura da relação, reconhecer os seus erros. Outra coisa, aceite, não vai existir ninguém igual a você no mundo. Você pode encontrar a pessoa mais compatível da face da Terra e vocês serem iguais em muitas coisas. Igual a nós é impossível. Vocês vão divergir
em opiniões. E assim, gente, eu tô falando aqui de casais que têm compatibilidade, tá? Porque se vocês forem água e vinho, realmente aí talvez seja melhor você repensar esse relacionamento. E o que é ter compatibilidade? Compatibilidade é quando você tem uma química, por exemplo, de diálogo, quando vocês conseguem ter boas conversas, quando você sente que tem até uma amizade junto com a química. Eu no meu relacionamento, sinto a nossa compatibilidade como uma grande amizade com química. Vocês conseguem ter esse entrosamento, essa parceria, esse companheirismo, mesmo que algumas ideias sejam diferentes um do outro, isso o que mais importa, vocês serem amigos, serem parceiros um do outro, amigos, companheiros. E até mesmo com essa compatibilidade, gente, existem brigas, existem crises, porque a gente não nasceu pronto, a gente não é perfeito. Muitas vezes é você que tem a iniciativa e a partir disso o outro se espelha em você, porque muitas vezes é só isso que falta para a pessoa começar a agir assim também. Então nunca seja aquela pessoa, ele nunca fez, então eu nunca vou fazer. Você não tá colocando nenhuma injeção de luz nesse relacionamento, nenhuma injeção de evolução. Não espere que ele seja a pessoa perfeita, seja você. Não espere que o outro conserte tudo e faça acontecer, faça você. E aí você analisa, essa pessoa valorizou o que eu fiz? Ela tá me valorizando? Se não tiver, então talvez não seja realmente a pessoa para você. Mas eu acho importante que a gente sempre saiba que a gente está dando o seu melhor. E dar o melhor, gente, eu não quero dizer que a gente tem que ficar disponível para a pessoa o tempo todo, não. Dar o nosso melhor é ser uma pessoa que se basta, que tem amor próprio e que sabe analisar uma situação de quando a pessoa está te valorizando ou não. E com esses parâmetros, você dá o seu melhor. Porque uma pessoa que tá sempre aceitando migalha, uma pessoa que é pano de chão da outra, isso não é dar o melhor. Ah, eu faço tudo, eu faço tudo. Aí não é isso que eu tô falando. Tô falando de uma relação equilibrada, de igual para igual. Ao invés de ficar sempre culpando a pessoa, eu trazia essa questão pra mim. O que eu posso melhorar com isso? Será que eu posso agir melhor nessa situação? Como que eu contribuí para isso acontecer? E aí você vai fazendo esse movimento maduro na relação, vai mostrando pro outro o tipo de pessoa que você é, o tipo de pessoa que você merece, porque você é uma pessoa madura. Isso é trazer o autoconhecimento para as relações. Só que a gente é tão cheio de ferida, recalcada, tanta sombra, tanta coisa que a gente não trabalhou em nós mesmos, que sobra pro outro. E vice-versa. Por isso que eu falo, por que aquilo te dói tanto? Por que você não consegue levar com naturalidade? Conversar como você conversaria com um amigo, uma amiga? Poxa, fulano, eu não gostei, fiquei chateado. Por que você agiu assim? Mas no relacionamento parece que tudo fica muito à flor da pele, porque há muito sentimento, muita expectativa envolvida. Sabe por que tem muita expectativa envolvida? Porque a gente projeta a nossa felicidade no outro. Então é muito importante a gente entender que o outro é um ser humano comum, cheio de defeitos, imperfeições, assim como nós. As pessoas se relacionam com um ideal de perfeição que não existe. E aí, como é que fica, né? Você quer namorar um robô que faz tudo certinho ou um ser humano? Deixe pra mim nos comentários, gente, se vocês estão vivendo um relacionamento, se vocês têm um relacionamento saudável. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like, compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Assiste esse vídeo aqui que vai agregar muito a esse assunto de hoje. E muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até o próximo vídeo.